Amém? Vamos ler a palavra de Deus sem perda de tempo, porque ainda quero orar pela família. Eu quero orar também pelos irmãos que trouxeram as ofertas, eu disse, mas antes vamos receber a palavra de Deus. Livro de Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo de número 5, verso de número 17 em diante. Evangelho de São Lucas. E hoje, por incrível que pareça, nós vamos falar sobre a utilidade dos nossos inimigos na nossa vida, pastor. Porque hoje eu falei com o pastor Início de dia, só que ele nem me disse nada que tinha acontecido, né, pastor? E hoje nós vamos falar sobre a utilidade que tem os nossos inimigos. Tem gente que reclama, tem gente se levantando contra mim, mas é necessário, e você vai ler dentro da palavra o porquê. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, verso 17 em diante, esse título fala uma mensagem muito conhecida, a cura de um paralítico. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando logo diante deles e tomando a cama com os que estavam em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia! Quem crê que nós vamos ver prodígios acontecendo no nosso mundo? Levanta a sua mão para o céu, feche os seus olhos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Levanta a mão todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor maravilhoso e eterno Deus, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, abre os nossos ouvidos para recebermos a revelação da tua palavra, Senhor. Deus, tu és um Deus que vela pela tua palavra, tu és um Deus que honra a tua palavra, Senhor. Por isso, prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para recebermos o que o teu Espírito Santo nessa noite tem a revelar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, desocupa as suas mãos. E quando puder aplaudir o nome do Senhor, aplauda o nome dele com as palmas, bem alegre, porque ele merece. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé e a importância de nossos inimigos na nossa vida. A Bíblia conta a história de um homem que estava paralítico, ou seja, naquela época não tinha cadeira de roda, o camarada ficava deitado e o peso dele era morto, pesado. E um dia ele ouvindo, automaticamente ele ouviu que Jesus estava ministrando numa determinada casa e brotou no seu coração o desejo, porque ele ouviu que Jesus operava milagres, ele ouviu que Jesus operava sinais de milagres, e no seu coração brotou uma fé e disse que iria ter um encontro com Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é quando nada está dando certo, quando tudo está dando errado na sua vida. A fé, ela entra em ação e você crê que Deus vai abrir uma porta para você no meio da sua tristeza. A fé é aquela que quando Deus não abriu o mar para você passar em seco, a fé é aquela que vai fazer você acreditar que ainda que o mar não se abra para você passar, Deus fará você caminhar por cima das águas. Isso é o poder da fé. Quando você explorar todas as possibilidades, Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. Ou seja, para se abalar vai ter um terremoto, mas ele não vai se abalar. Aleluia. E ainda o salmista diz que o Senhor é socorro bem presente. Aonde? Então, se você não passar na angústia, você não pode ver o socorro de Deus. Se você não passar pela tribulação, você não vai ver a providência de Deus na sua vida. Aleluia. E aquele homem, ele esgotou todas as possibilidades, porque na época não tinha como ficar curado de paralisia. Hoje, em certos casos, também não. Mas ele ouviu que Jesus curava o cego, que Jesus libertava aqueles que estavam com processo de demônio. E ele brotou no coração o desejo de ir até Jesus. E com a ajuda de 4 homens, ele conseguiu chegar até a casa. Irmãos, aprenda uma coisa:
propósito no seu coração, vai aparecer pessoas para te desanimar. Sempre que você colocar algo no seu coração, vai aparecer alguém para fazer você parar, vai aparecer um obstáculo para você desistir. Só que é nessa hora que você vê o tamanho da bênção que Deus está preparando para você. Quanto maior o obstáculo, nós temos que ter uma visão panorâmica. Nós temos que olhar acima do nosso problema. Nós temos que olhar através do nosso problema o que Deus está preparando para nós. E aquele homem, quando chega naquela casa, Jesus está lá ministrando. Ele não tem como entrar porque a casa estava cheia. Ele tentou entrar pela porta não dava, pela janela também não dava. Tem pessoas que, quando está perto da bênção, o primeiro obstáculo ele desiste. Quando a pessoa está próximo da vitória, o primeiro problema que aparece é rancor. Por isso ele não é digno de receber a vitória. Porque se você não aguenta carregar a luta para se aprovar, como é que você vai carregar a vitória que é maior do que a luta? Verdade. Não tem como. E a Bíblia diz que então aquele homem, ele não tinha possibilidade nenhuma de chegar diante de Jesus. Mas a fé dele era uma fé incondicional. A fé dele estava firmada no propósito. E disse, pela porta não dá para a gente entrar, pela janela também, então vamos pelo lado mais difícil. Irmãos, com Deus tudo é pelo lado mais difícil. Verdade. Sabe por quê? Porque quanto mais difícil for, maior vai ser a valorização da bênção. Aleluia! Se você tem lá, alguém te dá um carro, certo? Você vai passando um buraco, não vai pensar. Você vai sair igual um maluco pela rua. Sabe por quê? Porque não saiu do seu bolso. Você não teve que suar a camisa para conseguir. Agora, quando você trabalha de sol a sol, consegue comprar um carrinho com muita dificuldade. Ainda que seja velhinho. Quando você passa no buraco, você vai passar como? Devagarinho. Porque você vai saber que foi um esforço seu. Assim é a bênção de Deus. Quanto mais você lutar, mais valor você vai dar àquilo que Deus está confiando. Aquele homem, ele precisava ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que com muita dificuldade, nada que é fácil demais presta, irmão. Porque a rapaziada hoje está na boca do fogo. Porque não quer acordar às 5 horas da manhã para encarar uma escola. E aqueles que pararam de estudar não querem encarar uma obra. Querem a facilidade. Só que o preço da facilidade é muito alto. Tudo que vem fácil demais, vai fácil demais. E aquele homem, com muita dificuldade, ele conseguiu descer diante de Jesus. E quando Jesus vê a tamanha fé daquele homem, presta atenção nessa revelação. Jesus olha para ele e fica admirado e diz: homem, os teus pecados te são perdoados. Em momento algum você não vê no texto a intenção de Jesus curar ele. Em lugar nenhum aqui você vê que Jesus ia curar ele. E a Bíblia diz que quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, porque o maior milagre que você pode receber na sua vida é o perdão dos pecados, é a reconciliação com Jesus e ter Jesus na sua vida. Porque não adianta você ter carro novo, não adianta você ter uma mansão e não ter paz. Não adianta você querer mudar de bairro para se livrar dos seus problemas. Ah, eu vou me mudar para outra cidade. O problema não está na casa, o problema não está na cidade, o problema está com você. E só Jesus tem poder para resolver o seu problema. Por isso você precisa deixar ele entrar na sua vida. E a Bíblia diz que então a primeira coisa que Jesus fez foi oferecer a salvação para ele. Porque o principal de estarmos aqui hoje é salvação. Deus não está preocupado se você vai ganhar uma mansão. Primeiro Ele quer salvar a sua alma. Primeiro Ele quer mudar a sua vida. Primeiro Ele quer mudar a sua casa. Primeiro Ele quer mudar a sua família. Para depois Ele mudar as coisas materiais. E a Bíblia diz então que quando Jesus profere
entenda uma coisa, na igreja tem vários grupos de pessoas. Dois se destacam: aqueles que vêm para ouvir, para murmurar, para reclamar. Quem já viu gente falando da oferta da igreja? A igreja universal pede muito oferta. A igreja de Deus é boa, pede muito. Quem já viu? Esse é o grupo de pessoas que só vai para observar e murmurar. É por isso que nada na vida delas muda. Você pode ver, elas andam de igreja em igreja e nunca conseguem mudar de vida. Porque é o grupo daquelas pessoas que criticam. Esses eram os fariseus. Só que, graças a Deus que os fariseus e os escribas estavam. Porque quando eles começaram a reclamar em seus corações, Jesus imediatamente tem uma revelação e diz para ele: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus não curou aquele homem com intenção, pastor. Não era a intenção do texto. Você não vê Jesus passando nenhuma intenção de curar aquele homem. Mas por causa da murmuração dos demais, Jesus disse: já que vocês acham pouco eu perdoar os pecados, eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe o que é que Deus manda dizer para você? Todos os aniversários que você tem na sua vida, eles são necessários, porque eles têm que ver aquilo que Deus vai preparando para você. O Salmo 23, ele fala sobre uma revelação do salmista Davi. Ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? O inimigo tem que sentar na mesa com você para se alimentar com você, para ele reconhecer que Deus está te abençoando. Aleluia! Sabe quem é que vai estar nas primeiras cadeiras saboreando a sua vitória? É aqueles que lutaram para ver a sua derrota. É aqueles que estão todos os dias sentados no cenário da sua vida, vendo você para lá, vendo você para cá, torcendo para ver a sua derrota. Por isso que eles estão sentados na primeira cadeira. Aleluia. Eles são assim: quando ela cair, quando eu conseguir derrubar, eu vou ser o primeiro a rir. Deus coloca todos eles na primeira. Aleluia. Para ver a vitória chegar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele homem ele recebe o milagre, a Bíblia fala que ele foi para sua casa glorificado. Será que você já glorificou a Deus hoje por aquilo que ele tem feito? Glória a Deus. Quantas pessoas são ingratas, na verdade? Aquele homem não ia receber nada, ele ia ser só salvo. Mas por causa da murmuração dos adversários dele, ele conseguiu receber o milagre. Deus fez aquilo ali para que os outros vissem que ele era Deus. Aleluia. Deus vai mudar a sua vida para os seus vizinhos verem que Deus é Deus. Aleluia. Deus vai mudar a sua vida para a sua família ver que Ele é Deus. Deus vai mudar o seu cativeiro para provar que Ele, quando fala, Ele cumpre. E o segredo é o quê? Insistir. Quando a gente vê essa história, nós estamos falando de perseverança. Nós estamos falando de insistência. A Bíblia diz que aquele que pede, se você não pedir, você não vai receber nunca. Tem gente orando pedindo: Senhor, me dá nem que seja um barraco. E Deus não dá barraco para ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque se ele te der um barraco, todo mundo vai dizer lá: o camarada vai todo dia para a igreja e olha o barraco que Deus deu para ele. Por isso que tem gente que não recebe vitória. Se é para mim sair para algo igual ou pior, porque o meu Deus nunca vai me dar, irmão. A Bíblia fala o quê? Pediste e não recebeste, porque pediste mal. Então, quando você dobrar o seu joelho, peça coisa grande, porque Deus quer que os outros vejam. Ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim, porque é através da sua vida que eles vão vir para a igreja, porque eles vão ver todo dia para a igreja. A vida da pessoa está mudando, está mudando. Eu vou lá também para ver o que está acontecendo. E aí Deus faz a obra. Então, irmãos, vamos insistir. Quando aparecer um obstáculo, você
direto para a igreja, fazendo campanhas de oração, aparece um monte de gente para te desanimar. Não é verdade? Para colocar você para baixo, mas isso faz parte da vitória. Se não houver essas pessoas, a sua vitória não tem sabor. Se você não passar pela dificuldade, lá na frente você não vai saber valorizar aquilo que Deus entregou na sua mão. Se você não sofrer agora, lá na frente você vai tratar com desleixo a bênção que Deus te deu. Sabe por que tem gente que pede, não recebe? Porque ela não está preparada para receber. É por isso que tem a prova. Quando você vai para a escola, você faz a prova para quê? Para testar a sua inteligência. A prova espiritual é para testar a sua capacidade de aumentar mais o nível espiritual. E você só pode receber a vitória quando você realmente completar o sucesso das vitórias dentro das batalhas. Então, meu querido, quer receber vitória? Lute por aquilo que Deus fez para você. Quer que seu marido seja salvo? Feche a sua boca e vem para a igreja pedir pela sua família. Tem gente que ora, pede. Tudo que ela constrói, ela destrói com uma palavra. Ela vem para a igreja e pede: Senhor, transforma, Senhor, restaura. Chega em casa e vai aprender a soltar um monte de palavras de maldição. Até para receber a vitória, a gente tem que aprender a esperar em silêncio. Até para tomar posse da vitória, a gente precisa nos calar, porque Deus, Ele opera no silêncio. Deus primeiro fala para te orientar, e depois Ele se cala para poder fazer. Você precisa entender o processo da vitória. E não seja ingrato. Recebeu a vitória hoje, volte glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Tem gente que diz que igreja é lugar de receber vitória. Eu desconheço essa frase na Bíblia. Igreja foi feita para ser um tempo de adoração a Deus. Quando você adora a Deus, quando você presta um culto a Deus, os céus se abrem e a bênção cai sobre a sua vida. Sabe por que tem gente que vem para a igreja e nunca recebe nada? Porque ela é uma pessoa interesseira. Ela só quer Jesus por aquilo que Jesus tem para oferecer. Venha para glorificar a Deus, porque quando você glorificar, o céu vai se abrir e a bênção vai descer sobre a sua vida, e você e Deus será glorificado. E que Deus abençoe a igreja. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor?